Era 1943. As ruas de Paris, antes vibrantes e cheias de vida, agora estavam envoltas em um silêncio sombrio, quebrado apenas pelo som distante dos bombardeios e dos passos apressados de soldados nazistas. A cidade, ocupada pelo exército alemão, havia se transformado em um lugar de medo e desconfiança. Em meio a esse cenário desolador, a jovem Juliette, uma enfermeira dedicada, lutava todos os dias para salvar vidas em um pequeno hospital improvisado nos subúrbios da cidade. Juliette era uma mulher de espírito forte, mas o peso da guerra havia endurecido seu coração. Ela havia perdido seu irmão nas batalhas, e desde então, evitava qualquer laço emocional que pudesse aumentar sua dor. Porém, seu destino estava prestes a mudar de forma inesperada. Certa manhã, enquanto tratava os feridos em um abrigo subterrâneo, Juliette foi chamada para cuidar de um prisioneiro que havia sido gravemente ferido. Seu nome era Thomas, um piloto britânico abatido pelo exército alemão. Ele estava gravemente ferido, e mesmo sabendo que poderia ser perigoso, Juliette não hesitou em atendê-lo. Os primeiros encontros foram silenciosos. Thomas estava fraco demais para falar, e Juliette mantinha um distanciamento profissional. No entanto, algo nele a intrigava. Apesar de sua condição, seus olhos transmitiam uma determinação inabalável, e por trás da dor, havia uma gentileza que contrastava com o horror da guerra. Aos poucos, à medida que o tratava dia após dia, Juliette começou a perceber que estava ansiosa para vê-lo a cada manhã. Conforme Thomas recuperava suas forças, ele e Juliette começaram a conversar. As conversas, inicialmente triviais, logo se transformaram em trocas profundas sobre a vida, o medo e a esperança em meio ao caos. Thomas, com seu charme discreto e um senso de humor que contrastava com a gravidade da situação, fez Juliette rir pela primeira vez em meses. Ela sentia algo novo crescer em seu coração, uma emoção que há muito tempo estava adormecida. O amor. Mas eles sabiam que esse amor era perigoso. Thomas era um prisioneiro de guerra, e Juliette, uma enfermeira francesa vivendo sob ocupação. Cada dia que passava juntos era uma aposta contra o tempo e o destino. Se descobertos, Juliette seria acusada de traição, e ele seria morto. Mesmo assim, eles não conseguiam se afastar um do outro. O medo constante de que aquela pudesse ser a última vez que se veriam tornava cada momento juntos mais precioso. Numa noite fria de novembro, Thomas foi levado de volta ao campo de prisioneiros sob forte escolta. Juliette assistiu, de longe, sem poder fazer nada, com o coração partido. Ela pensou que nunca mais o veria. Mas o destino, imprevisível como a própria guerra, ainda tinha algo reservado para eles. Semanas depois, um grupo da resistência francesa, do qual Juliette fazia parte em segredo, recebeu informações sobre um plano de fuga para resgatar prisioneiros aliados. O campo onde Thomas estava preso era o alvo. Mesmo sabendo dos riscos, Juliette se ofereceu para participar da operação. Durante noites sem fim, ela planejou e treinou, esperando o momento em que poderia salvá-lo. Na noite do resgate, sob o véu da escuridão e sob o som distante dos canhões, Juliette e o grupo de resistência invadiram o campo. O caos se instaurou quando os prisioneiros começaram a fugir. Juliette, com o coração disparado, correu pelos corredores do campo até encontrar Thomas, fraco e machucado, mas ainda vivo. Quando seus olhos se encontraram, não precisaram de palavras. Ele a segurou com força, e naquele abraço, em meio ao caos, eles se prometeram um ao outro. Mas a fuga estava longe de ser fácil. À medida que corriam pela floresta, disparos ecoavam ao longe, e a sensação de perigo era constante. Juliette e Thomas, lado a lado, encontraram abrigo temporário em uma cabana abandonada. Ali, escondidos por um momento da realidade cruel da guerra, eles confessaram seu amor. A guerra poderia separar nações e destruir vidas, mas não poderia destruir o que haviam encontrado um no outro. Depois de dias fugindo, Thomas finalmente conseguiu escapar da França com a ajuda da resistência.
Juliette, no entanto, permaneceu para continuar sua luta. Sabiam que o destino deles ainda era incerto, mas prometeram que, quando a guerra acabasse, se encontrariam novamente. Os meses que seguiram foram longos e dolorosos. Juliette não tinha notícias de Thomas, e cada novo dia de guerra parecia uma eternidade. Mas, em 1945, quando as sirenes de Paris anunciaram a libertação, ela soube que a promessa que fizeram um ao outro ainda estava viva. 2 meses depois do fim da guerra, enquanto caminhava pelas margens do rio Sena, Juliette ouviu uma voz familiar a chamar. Ela virou-se e, ao longe, viu Thomas de uniforme, com o mesmo olhar que a conquistou na primeira vez. Sem hesitar, correu para seus braços. A guerra havia acabado, e eles finalmente estavam livres para viver o amor que lutaram tanto para proteger. Obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva.